Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. Bom, o nosso tema de hoje será os impactos ambientais. O que são os impactos ambientais? Aí quando a gente pensa em impacto ambiental, né, a gente só pensa em destruição da natureza, queimadas. Porém, os impactos ambientais eles são classificados como qualquer modificação causada no meio ambiente devido à ação humana, né? Então, ou seja, toda e qualquer atividade humana causa impacto no ambiente. Esse impacto ele pode ser refletido de forma negativa e pode também ser refletido de forma positiva. Porém, os que mais se destacam são os impactos negativos, né? Eles são extremamente conhecidos, como, por exemplo, a poluição, a destruição do hábitat dos animais, redução de números de espécies, né, de animais silvestres e até a ocorrência da extinção dessas espécies. E os impactos positivos, eles são um pouco menos conhecidos, porém, eles são muito importantes, porque são atividades que trazem a melhoria, né, ou a recuperação daquele hábitat ou daquele ambiente que foi destruído ou foi modificado de forma brusca. Bom, existe uma legislação que fala sobre esses impactos ambientais, né? De acordo com o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ou seja, a CONAMA, em 23 de janeiro de 1986, eles colocaram lá na legislação que o impacto ambiental, né, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria e energia resultante das atividades humanas, que de forma direta ou indireta afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, como vocês podem observar, desde 1986, que essa questão, né, dos impactos ambientais causados por nós, eles têm sido discutidos, né? Inclusive, já existe, né, na legislação como diminuir esses impactos ambientais e algumas ações que devem ser aprovadas para que haja construção em alguns lugares, por exemplo. Bom, existe uma coisa que é super prejudicial, né, que é importante a gente frisar, que são os resíduos sólidos, né? O resíduo sólido ele é todo e qualquer resto de material oriundo das atividades de nós seres humanos. Esses materiais, eles podem ser reciclados, eles podem ser empregados como matéria-prima de um novo produto ou pode ser reutilizado. Porém, eles podem também ser encontrados tanto em estado sólido, quanto em estado líquido, quanto em estado gasoso, quanto pastoso, né, como semissólido. E esses resíduos eles também podem ser resultantes das atividades industriais, hospitalares, comércios, serviços de limpeza, nas nossas casas, né, em domicílio, entre outros. Porém, esses resíduos sólidos, em sua maioria, eles não são reaproveitados, né? E a gente precisa descartá-los. Então, como que a gente faz para descartar? Quando ele é descartado de forma errada, né? Quando ele ele não é reaproveitado, nós o chamamos de rejeito. Esses rejeitos, quando eles são coletados, por exemplo, na nossa residência, ou no hospital, ou em uma indústria, ele tem um lugar para ser depositado, certo? Esses lugares, eles são, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, eles devem ser depositados em um lugar específico para eles, né? Que se chama, um local que nós chamamos de áreas adequadas para resíduos sólidos urbanos. Porém, há muito tempo, esses resíduos eles são jogados diretamente no solo, sem um tratamento prévio ou uma medida de contenção. E devido a isso, tem provocado sérios impactos ambientais, né, de forma negativa, colocando em risco tanto a saúde das pessoas quanto a saúde do meio ambiente. A partir disso, no ano de 2014, né, mais ou menos 2014, a legislação proibido, né, foi proibido que existam os famosos lixões e também os aterros sanitários. Cada cidade do Brasil, né, ela precisa ter um lugar específico que favoreça a degradação, né, que favoreça, que tenha uma maquinaria para degradar
e até reciclar esses materiais. Bom, atualmente, esses lixões e esses aterros sanitários, eles ainda existem, né? Qual que é a diferença do lixão para o aterro sanitário? O lixão, ele é o material, né, os dejetos, eles são só jogados lá, os resíduos eles são apenas jogados no solo, de qualquer forma. Então, são resíduos hospitalares, resíduos domiciliares, resíduos industriais, eles são apenas depositados naquele lugar, jogados lá no solo. No nosso estado, na nossa capital, Rio Branco, se vocês quiserem ver como que era um lixão, é só olhar para aonde existe, ali perto do shopping, tem um lixão desativado. A gente ainda pode ver que existe alguns resíduos, né? Porque esses resíduos, como todos sabemos, eles não se degradam, eles não se decompõem de forma tão rápida, né? Existem resíduos que demoram em torno de 400 anos para se decompor. E já o aterro sanitário, ele é feito de uma forma que existe a captação e o tratamento, né, do chorume, que é o quê? Que é aquele que quando a gente deposita o lixo, por exemplo, no solo, ele vai se decompondo, alguma matéria orgânica vai se decompondo e se torna em chorume, que é o quê? É um gás metano, seria o gás metano, só que em forma líquida. E esse metano, ele polui o lençol freático, né? Ele polui o meio ambiente, polui o solo. Então, quando um aterro sanitário, existe a captação e o tratamento desse chorume e o lixo ele é coberto por terra. Ele não fica a céu aberto, né? Ele evitando, então, e ele é coberto por uma membrana impermeável. O lixo não fica a céu aberto, evitando então, o contato de animais e pessoas com aquele lixo, certo? Bom, os aterros sanitários, eles favorecem a degradação do solo, diminui a porosidade, causa infiltração, instabilidade, aeração e também altera a fertilidade do solo, né? Tornando esse solo mais suscetível a processos erosivos. Isso tanto os aterros sanitários quanto os lixões. Como eu disse, desde 2014, tanto os lixões quanto os aterros sanitários eles estão proibidos. Porém, ainda existe em torno de 1.500 lixões e 1.700 aterros sanitários controlados. Bom, a gente tem mais uma coisa super importante que é causada por esse desequilíbrio, né, por essas alterações ambientais, que é o efeito estufa, né, e o aquecimento global. O efeito estufa, ele ocorre de forma natural. Como que funciona o efeito estufa? Os raios solares, eles vão para a Terra, né, eles passam pela atmosfera, e quando chega aqui na Terra, quando chega em solo, ele é refletido de volta. Porém, uma parte desse calor, ele fica na atmosfera e outra parte vai para o espaço. Aí, o que acontece? Quando os gases tóxicos são emitidos, eles se acumulam ali na atmosfera e impossibilitam que a maior parte desse calor vá para o espaço e esse calor se deposita aqui na atmosfera, acelerando, então, esse processo de aquecimento global e ocasionando o maior efeito estufa. Né? Isso causa doenças respiratórias, pode causar chuva ácida, acelera o processo de derretimento das calotas polares, então ocasiona um desequilíbrio ambiental muito grande, além de trazer prejuízos à nossa saúde, à saúde humana. Temos também a destruição do hábitat, né? Quando nós seres humanos precisamos de áreas para plantações ou construções, nós invadimos o ambiente de certos animais. E o que acontece? A gente desmata, a gente abre novas áreas, como vocês podem ver no exemplo, para a urbanização, para a pastagem, para a agricultura, né? Às vezes de forma indiscriminada. E os animais que habitavam nesse ambiente, eles não conseguem mais sobreviver nesse ambiente. Então, o que eles fazem? Eles vão correr para a cidade. A gente urbanizou, então eles vão para essa cidade. E como que a gente pode fazer para que isso não ocorra? Hoje existe agricultura e pecuária de forma mais sustentável, né? Em que eles diminuíram as quantidades de áreas abertas e fazem rotação daqueles animais dentro daquele pasto disponível, possibilitando assim que o produtor tenha uma maior produção, né, tanto na agropecuária quanto
tanto na agricultura quanto na pecuária, tem um aumento da produção e a diminuição dessas áreas degradadas, dessas áreas abertas. E o mesmo serve para a urbanização, né? Aproveitamento e replantio dessas áreas que já foram degradadas e urbanização de forma mais sustentável. Bom, isso causa o quê? Essa nossa forma indiscriminada de mudar o ambiente desses animais devido à nossa necessidade causa a redução e a extinção de certas espécies. Além disso, nós também temos um problema muito sério com a introdução de espécies exóticas no nosso ambiente, né, no nosso meio ambiente. O que acontece quando a gente coloca uma espécie exótica? Por exemplo, uma tilápia do Nilo, né? Eu tenho lá uma criação de tilápia e eu solto ela no rio. Essa tilápia, provavelmente ela vai se adaptar de forma muito mais rápida aos outros animais e ela vai se reproduzir de forma indiscriminada, né? Tornando um desequilíbrio ambiental. Além disso, a poluição do ambiente também causa a morte desses animais, né? A gente jogar resíduos na água, por exemplo, causa a morte de diversas espécies animais, causando a extinção. Então, como que a gente pode melhorar esses impactos, né? Lembra que eu falei que existem os impactos benéficos? Então, esses impactos benéficos são obras voltadas para revitalização, recuperação de áreas degradadas, né? Além de limpeza dos lagos e dos rios. Então, vamos lá, plantar uma árvore, plantar árvores em lugares que já foram degradados, já foram abertos, é uma forma benéfica, né, de impacto ambiental. O humano está interferindo naquele ambiente para melhorá-lo. Limpar os rios poluídos, reciclar, né, ajuda a melhorar o nosso ambiente, então causa um impacto ambiental benéfico. Além disso, os impactos ambientais eles podem causar doenças, né? No caso das águas, como hepatite, giardias, entre outras. Na atmosfera, bronquite, doenças pulmonares. O desmatamento acelera doenças como, por exemplo, a zika e a chikungunya. E aqui nós temos um exemplo lá de Mariana, que fala que naquele desastre lá da mineradora Samarco, eles perceberam no ano de 2017 em um estudo que a febre amarela, né, foi encontrada em macacos e existia um aumento da transmissão dessa febre amarela para humanos em motivo de ter se aumentado, né, a quantidade dos mosquitos nesse ambiente modificado. E como diminuir esses impactos negativos? Nós, todos os dias, na nossa casa, a gente pode contribuir. Então, reduzir o uso de automóveis, economizar energia elétrica, separar o lixo reciclado do orgânico, não jogar lixo no chão, não comprar de forma alguma animais silvestres e reduzir o consumismo. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão bem interessante. Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha, que é o gás de petróleo, além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura? Bom, o único gás que pode substituir é o gás feito do resíduo orgânico, né? Ele pode ser produzido através da decomposição de bactérias, né, que produz esse gás e tem condição de tanto nutrir o solo e também é um resíduo orgânico. Bom, agora que você já sabe sobre o tema, treine em sua casa, procure realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!